no capítulo da assistência fraternal, é curioso a diferença que faz quando eu tenho boa vontade, disposição de me colocar naquele serviço, e isso per si já me auxilia a rasgar um mundo bonançoso para aquele que recebe assistência. Em Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, no capítulo 44, fala um pouquinho da atitude de disposição para cooperar e a percepção de compromisso. Porque quando está claro para mim algo que eu assumi e que vem a fluxo por uma intuição, por um direcionamento, e desbrava uma estrada, isso passa por confronto com consciência, e entra aí a responsabilidade e o esmero com que eu buscarei lidar com o que espera pela minha enxada. E isso tem a ver com a misericórdia que é precípua antes da justiça. No sentimento de compaixão, de misericórdia, eu consigo ir com uma palavra de consolo ao invés de acusação. E isso acontece numa realidade diária de vivência. Teve uma história onde o rapaz, ele havia sido encontrado com sinal de mutilação e de queimadura, e ele já estava com o corpo num certo estágio decompositivo, e ao ser encontrado, se associou à agressão que ele havia sofrido a algum gueto de vício, de alguma situação que ele vivia referente a isso. E quando se ouve uma notícia assim, acaba que o inconsciente popular, ele já quer que seja feita justiça,
e vai ao encalço do agressor, como que tentando nessa manobra inconsciente, amorfa, alucinada, vindicar o que foi agredido. Há um tempo atrás, mostrou a história de um rapaz que havia pego um celular de um garoto perto de um shopping, numa cidade grande do Brasil, e ele havia pego esse celular desse garoto e ele deu o alarme e acabou que quem estava próximo, na sequência do passo desse rapaz que havia roubado o celular, pegou ele e numa insânia, num relâmpago de loucura, prenderam ele e ele foi agredido, machucado, preso e foi deixado semi-morto, preso a uma poste próximo com uma corrente, sangrando, em agonia. E os agressores foram embora. Ou seja, essa é uma realidade que mostra como que o olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, é algo que comanda o nosso inconsciente. Daí que isso acaba que explode em detalhe do meu comportamento, daquilo que eu emito e de realidade pontual em torno daquela situação. Por isso, situação como essa de linchamento é mais comum do que se imagina. Porque sabe-se que menos de 20% dos crimes são realmente elucidados, é uma porcentagem ínfima, onde há um aclaramento, uma localização do infrator, do latrocinante, do agressor e uma respectiva prisão. A maioria dos casos de desrespeito à liberdade do outro e de selvageria que passa pelo assassinato, pela tortura, pela mutilação, tortura essa de diferente forma que existe, isso é subnotificado ao longo do país. E se perde no bolsão da calada da noite, em gueto de delinquência. Daí que
A ideia que diz que é importante eu estender a mão e abençoar ao invés de amaldiçoar, mesmo que seja um latrocinador, um criminoso. E direcionar a minha oração em prol desse espírito, ainda em condição de uma consciência primitiva, talvez um estado alterado, obsessivo. E naquela fase de consciência sem sonho, onde o sono ele ainda é primário. Porque só o fato de eu sonhar, isso já me diz uma outra realidade, me dá alguma intuição diferente, alguma antevisão. De uma imagem, de uma comunicação, de uma lembrança, de uma tela que volta. Quando o indivíduo ele ainda está nessa fase de consciência do sono, sem sonho, é ainda automático, que é do queixo para baixo, e vive em função do instinto fisiológico. Dormir, comer, fazer sexo, que é ainda a condição inicial de desenvolvimento, de despertamento. Daí que o ajudar passa por alertar, orientar, sublimar. E isso acaba que tem um impacto sobre o outro, até desconhecido para ele mesmo. Ele recebe aquele benefício sem saber a origem de onde veio. Há um relato feito pelo codificador da história de uma moça em que ela estava vivendo uma dificuldade, estava internada no manicômio e numa situação grave de alienação obsessiva. E foi orientado para alguém da casa dela que desejava ajudar, para fazer uma rede de oração por ela à distância. Não seria possível ir até ela. E ela nem era espírita, nem acreditava em espírito, e foi beneficiada por essa oração à distância, esse passe à distância que foi feito na direção dela. Ou seja, o outro, ele não precisa ser espírita igual eu para receber o benefício da oração que eu faço na direção dele. Não precisa acreditar no que eu acredito.
não precisa se colocar aberto àquela oração que vai ser feita à distância para ele. Não precisa acreditar em espírito. Só deu colocar na intenção dessa pessoa na rede de oração, mesmo que ela seja ateia, ela é beneficiada por aquele eflúvio, se beneficia daquele movimento e abebera dessa libertação sem saber de onde veio aquela ajuda, mas experimenta o efeito dela. Foi o que aconteceu com essa moça. Ela teve uma melhora, mesmo não acreditando em espírito. Daí que o desejo de ajudar o outro, ele é muito simples e por isso precisa de um coração humilde, puro, aberto, com disposição moral para ajudar. Porque é uma experiência de simplicidade, de essencial, que auxilia sem alardear, e se torna instrumento ponte para uma renovação de ânimo, chegar no outro, uma divisão do próximo passo, onde ele divisa a plaquinha diante dele. Uma desintoxicação fluídica. Em que eu, por ter me colocado como instrumento, nessa disposição, onde eu uso energia, docilidade, entendimento, força, firmeza, essa ajuda chega nesse outro e pode levar alívio e consolo que promana do Cristo. Eu sou um instrumento em vaso de barro, imperfeito, falho, onde a luz promana é do Cristo e vai em direção ao outro e o alcança. E aquele que realmente deseja servir nessa essencialidade, não fica ansioso por resultado, nem se aflige, excita. E acaba tendo um enfraquecimento, porque se afligir demais, me extasiar demais, acaba que me enfraquece. Daí, nessa disposição pura e simples, eu evito ficar contemplando, vendo o resultado daquilo que eu faço. Porque o meu objetivo é atender ao que a voz terna, doce, persuasiva do Cristo me pede e seguir.
para que ele cresça na vida do outro e eu diminua. Então eu ajudo e passo, e o Cristo permanece na vida do outro. Daí eu preciso fugir da afetação e estar firme na semeadura. A germinação, crescimento, o cálice, a corola, a flor, o fruto pertence ao Cristo. E isso começa com a minha postura, a minha abertura para auxiliar.